Bom, vamos falar que é provavelmente uma das características mais importantes de objetos, que são herança. Então, vou criar aqui uma nova pasta chamada letra CDF, herança. Aqui eu vou criar um novo arquivo py chamado herança. E aí aqui eu vou copiar o que a gente já fez as propriedades. Então, herança. O que é herança e para que serve herança? Essencialmente, é muito comum que a gente crie objetos que compartilhem características similares, mas que eu queira partir de um objeto genérico e fazer objetos que sejam cada vez mais específicos. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que essa classe cachorro eu quisesse criar uma classe específica para raças dos cachorros. Tu quisesse ter uma classe labrador, uma classe, desculpa, pastor alemão e assim vai. Cada raça tem suas especificações e particularidades, né, que eu posso falar. Por exemplo, labrador, você pode falar que ele tem características que ele é mais brincalhão, o pelo dele só pode ser loiro ou marrom, geralmente. Eles costumam ser animais de grande porte e assim vai. Enquanto que, por exemplo, um pincher, ele vai ser um animal de pequeno porte, geralmente a cor dele vai ser ou castanha ou preta, ele vai ter ao redor de 7 quilos e assim vai. Então, se você olhar para as características de um labrador e de um pincher, eles são completamente diferentes. E a gente pode dizer que os comportamentos deles também vão ser completamente diferentes. Entretanto, eles fazem parte e eles compartilham um conjunto de características que estão relacionadas ao fato de eles serem da mesma espécie, dado que eles são cachorros. E da mesma forma que existe essa hierarquia dentro da biologia, ela consegue ser refletida também dentro dos objetos de Python ou qualquer outra linguagem de programação a partir dessas características de herança. E a herança vai me permitir, né, fazer com que os meus objetos tenham hierarquia e compartilhem comportamentos. Como? Vamos ver aqui como fazer isso. Então, eu tenho aqui a minha definição da classe cachorro. Vamos supor que eu queira criar as classes labrador e pincher, que eu defini aqui. Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou escrever, por exemplo, class, e eu vou colocar aqui labrador, né? Eu vou fazer aqui um pass, e eu posso fazer, por exemplo, que o Rex, o Scooby, aí vamos fazer o Marley aqui, e o Marley é um labrador. Vou colocar mais um enter aqui, que ele está reclamando, e eu posso imprimir, tirar esse aqui, imprimir quem que é o Marley, e imprimir quem que é o Rex. Na verdade, a gente já viu isso aqui sendo feito antes, né? Então, vou rodar esse carinha aqui. E a gente vê que ó, o Rex é um objeto, uma instância da classe cachorro, enquanto que o Marley é uma instância da classe labrador. Se eu pedir para o Rex, por exemplo, vamos colocar aqui rex.corre, eu consigo falar para o Rex correr. Agora, se eu tentar falar para o Marley correr, você vê que ele vai falar, ó, não conheço isso aqui. Porque minha definição da classe labrador não tem qualquer tipo de compartilhamento de informações com o cachorro. Agora, o que acontece se eu colocar aqui um parênteses e falar cachorro? Agora, a minha classe labrador vai entender que ele é filho da classe cachorro. E, portanto, ele deveria compartilhar essas características, essas definições da classe cachorro. E aí, o que vai acontecer? Se eu olhar aqui na minha definição de Marley, ele já está falando, opa, 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 está faltando os atributos aqui. E aí ele está falando, está faltando cor, nome, peso e porte. Por quê? Porque o construtor do meu cachorro está definido aqui que ele precisa dessas informações. E, portanto, o meu labrador, como ele não tem qualquer definição, ele vai puxar tudo da classe cachorro. Então, eu vou ter que vir aqui e colocar o nome é Marley, ele é da cor, sei lá, loira, ele tem 30 quilos e ele é um animal de grande porte. E agora, se eu rodar a herança, você vai ver que o Marley consegue correr normalmente, porque ele compartilha as características da classe cachorro. Isso em si
não parece ser muito interessante, né? Afinal, eu não estou fazendo qualquer tipo de alteração específica no comportamento da minha classe que justifica eu fazer isso. Mas agora, onde que eu posso começar a fazer isso? É a partir das extensões de métodos e atributos da classe Py. Então, por exemplo, vamos pegar e mudar o nosso construtor aqui. Eu tenho meu construtor que tem o nome, cor, peso e porte do cachorro, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, copiar essa definição. Só que agora, o que que eu sei? Eu sei que um labrador vai ser sempre um animal de grande porte. Então, eu vou tirar aqui a definição de porte, né? Porque eu não preciso fazer isso. E aí, só que eu quero que o porte da classe seja automaticamente refletido. Bom, eu posso fazer todas aquelas coisas que eu já conheço. Colocar aqui que o nome é o nome, colocar aqui que o peso, e aqui eu vou colocar o peso como um atributo reservado, é o peso, e colocar aqui a cor é a cor, ok? E aí agora eu posso colocar aqui, por exemplo, o porte é grande, porque o labrador vai ser sempre de grande porte. E veja que agora o meu labrador ele já entendeu que ó, esse init aqui ele tem que substituir o init do cachorro. Então eu vou apagar aqui o grande. Mas veja o tanto de repetição que eu fiz na minha definição do meu objeto cachorro. Porque todas essas definições de atributos que estão feitas aqui, onde eu faço mudo o nome para o nome, muda a cor para a cor e assim vai, eu estou refazendo aqui. Isso não faz muito sentido. E veja que o Python, inclusive, já me deu um alerta aqui, PyCharm, na verdade, falando, olha, amigão, você não está chamando o construtor da classe cachorro. E o que isso significa? Que quando você define uma nova classe e ela é filha de outra classe, você precisa chamar o construtor da classe cachorro aqui dentro. Como que você faz isso? Você pega e você usa uma sintaxe especial, que é a sintaxe do super. Como que ela funciona? Eu vou pegar aqui e escrever super, vou colocar parênteses, eu vou colocar ponto init, por exemplo, e aí aqui eu vou passar o nome, a cor, o peso e o porte grande. E aí veja o que eu estou fazendo. Essencialmente, o que eu estou fazendo é chamar esse método init dessa classe aqui. E aí ele vai definir esses atributos, de tal forma que, se eu tentar perguntar qual que é o nome do Marley na minha herança, ele vai entender que o nome do Marley é Marley. Tá? Por quê? Porque eu chamei esse construtor e a partir da chamada desse construtor, ele fez essas definições aqui. Mas veja que a parte interessante é que eu não precisei passar o porte para o labrador, porque, por definição, como o labrador é um animal de grande porte sempre, eu já passei aqui nessa como uma das variáveis desse método init. Então, assim, eu consigo modificar a primeira propriedade do comportamento do labrador, que é que ele sempre vai ter porte grande por definição. Agora, eu posso fazer muitas outras modificações no comportamento desse labrador. Por exemplo, eu posso querer criar atributos específicos do labrador. Sei lá, vamos supor que eu queira definir que vamos dizer, a personalidade do cachorro é brincalhão. Se eu tentar, e aqui eu vou colocar no labrador que ele tem um atributo personalidade. Se eu tentar pegar a personalidade do Rex, pegar a personalidade, lembrando que o Rex é uma instância da classe cachorro, ele vai falar, olha, amigão, não existe a personalidade do Rex. Mas se eu perguntar qual que é a personalidade do Marley, ele vai falar, tá aqui, a personalidade do Marley é brincalhão. Então agora eu consegui colocar um atributo que pertence exclusivamente à classe labrador, mas eu estou compartilhando todos os atributos e métodos que já foram definidos na classe cachorro.
Então veja que eu reduzi significativamente a quantidade de código que eu precisaria fazer para definir um labrador que fosse igual a uma classe cachorro. E essa é a principal vantagem da herança, a capacidade de reproduzir códigos na forma de hierarquia. E agora, se eu quisesse criar uma nova classe que fosse uma classe pincher ou qualquer outra, eu conseguiria refletir isso aqui facilmente, fazendo com que o labrador fosse filho da classe cachorro. E bom, isso tudo é legal, mas a gente pode não parar por aqui. A gente pode fazer bem mais coisas, né? Então a gente viu esse super aqui, que por sinal a sintaxe completa do super é assim: super, cachorro, self e aí init. Bom, mas de qualquer maneira, eu consigo fazer, por exemplo, definições mudar definições de determinados métodos que foram construídos aqui na classe cachorro. E isso é chamado de polimorfismo. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos supor que eu queira modificar esse método corre aqui. Então, o método corre, a gente tem uma definição para ele, né, que vai fazer o cachorro correr, na qual eu vou imprimir tudo isso aqui, né, que ele é um cachorro do reino X, que está correndo a essa velocidade, aí ele vai latir e ele vai dar um outro latido genérico, né, aqui da classe cachorro. Que, por sinal, eu vou colocar aqui, por exemplo, self.latir genérico. Aí eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar um self.latir genérico também. E eu vou colocar agora o meu labrador para correr. Quando eu rodar aqui, você vai ver que opa, superinit takes exactly one argument. Ah, tá. Super self, vírgula cachorro, provavelmente. Não, é cachorro, vírgula self. Vou deixar aqui como estava antes. Opa. Acho que tá. Melhor eu deixar como estava antes. Não vou lembrar a definição completa. Mas vamos lá, rodar aqui. E aí você vai ver que, ao rodar aqui a minha função corre, aqui já aparece o primeiro problema, que é que o labrador não possui o atributo reino. Por quê? Porque esse atributo ele é privado. E ele é privado da classe cachorro. O que significa que só a classe cachorro consegue acessar esse atributo privado, inclusive dentro das definições de classe. E essa é uma primeira parte importante que a gente precisa entender de herança, que atributos públicos conseguem ser acessados pela classe filha, mas atributos privados não. Atributos privados são reservados à classe pai. Ah, e quanto a atributos, por exemplo, protegidos? Eu conseguiria acessar o peso aqui? Se eu rodar a minha herança, a gente vai ver que sim, consigo acessar os protegidos, mas eu não consigo acessar os privados. Então, essa pode ser uma outra modificação, uma outra motivação para você criar atributos privados, que é quando você espera que um usuário vai estender. Estender significa criar uma classe filha de uma definição de classe que você fez, e você não quer que ele tenha acesso a determinados atributos ou métodos. Mas veja que isso aqui é um certo problema, né? Porque eu quero que, ao chamar o corre do meu labrador, eu quero que ele chame essa mensagem aqui com a especificação do reino. Mas agora, como é que eu consigo fazer isso? Bom, eu posso vir aqui e fazer de novo o meu super, colocar aqui o meu ponto corre, e passar aqui a minha velocidade. E agora eu posso, inclusive, dar um print aqui, self, ou melhor, vou colocar um print antes desse super, só para dar uma variada. Vou colocar aqui, de forma self personalidade. Vai ficar um pouco esquisito, né? Seria de forma brincalhona, mas vai de forma brincalhão. E aí ele vai chamar esse cara aqui. E agora, quando a gente for ver o Marley correndo, você vai ver o quê? De forma brincalhão, Marley do Reino Animales está correndo a 40 km por hora. Então veja que ele chamou totalmente aquele corre que era definido dentro da classe cachorro.
E eu modifiquei assim, dessa forma, como que o método corre funciona para a classe filha, né? Agora, eu poderia ter chamado o método corre da classe pai para o Marley, por exemplo, fazendo alguma coisa do tipo cachorro.corre Marley 40. Se eu rodar isso aqui, você vai ver que ele consegue rodar o método antigo, né? Dado que eu estou passando aqui explicitamente qual que é o objeto que eu quero rodar. Então veja que o polimorfismo é essa nossa capacidade de redefinir como determinados métodos se comportam a partir de uma nova definição desse método dentro da classe filha, né? De tal forma que o método vai sobrepor a definição do método pai. Isso aqui, essa característica do polimorfismo, ela funciona até para filhos dos filhos. Então, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, que eu fiz uma classe cachorro, fiz uma classe labrador, sei lá, vamos criar aqui, em cima de tudo, uma classe mamífero. Mamífero. Aí vamos supor que essa classe mamífero, cachorro, vai ser filho da classe mamífero. E a gente vai colocar aqui def init, que o mamífero espera uma espécie. E aí aqui a gente vai colocar que a espécie do mamífero é a espécie passada. E aqui espécie vai ser um string. Aí eu vou colocar aqui def alimenta. E eu vou colocar print. Eu gosto de leite. E agora, como o cachorro é um filho da classe mamífero, veja que o init aqui ele pede para eu chamar a minha definição. Então, vou fazer o que? O super ponto init, e a espécie é cachorro. E aí agora eu posso chamar tanto do Marley quanto do Rex, que o Marley pronto alimenta, Rex ponto alimenta, Marley ponto espécie, e assim vai. Porque agora eu tenho as várias hierarquias entre esses diferentes objetos e eu posso sobrepor esses comportamentos de espécie, de alimenta na classe cachorro ou até mesmo dentro da classe labrador. Por exemplo, vamos supor que esse alimenta aqui, eu redefina ele dentro da minha classe cachorro. Então, eu vou vir aqui, vou chamar o alimenta e eu vou falar print eu, eu self.nome, estou com fome. E aí aqui a gente vai chamar um super ponto alimenta. E agora, quando eu pedir para o Marley ou o Rex se alimentarem, você vai ver que agora vai aparecer eu, Marley, estou com fome. Gosto de leite. Agora, vamos pegar aqui, definir no Marley também o alimenta. Só que agora eu vou imprimir isso aqui. Só que eu vou mudar a minha impressão. Eu, self.marley, um labrador parrudo, estou com muita fome. A gente já sabe que eu posso colocar aqui o super.alimenta para rodar o método alimenta. Quando eu rodo o super.alimenta assim, o alimenta que ele vai chamar é o alimenta da classe pai, que nesse caso ele vai chamar eu, Marley, o labrador parrudo, estou com muita fome. Eu, Marley, estou com fome, eu gosto de leite. Mas vamos supor que eu não quisesse chamar o alimenta, que eu quisesse chamar, ao invés do alimenta, o alimenta da classe mamífero, porque eu não quero essa segunda mensagem aqui. O que eu posso fazer? Aí aqui entra as parametrizações que eu falei para vocês, que é quando eu chamo super e eu coloco aqui, eu posso especificar qual é a classe para o qual eu quero chamar o super. Então, nesse caso, estou querendo chamar o super da classe pai do pai, que é a classe mamífero. Aí vamos ver se eu defini certo. Não. Super has no attribute alimenta. Cadê? Opa, coloquei no lugar errado também. Espera aí. Alimenta, mamífero, alimenta, colocar self.
mamífero alimenta for class object. Ah, desculpa. Aqui, agora está correto. Desculpa, por que estava errado antes? Por que estava errado o super aqui cachorro? Porque o super, ele vai pegar o de cima da classe que você passa aqui para dentro. Então aqui o correto é passar mamífero e self. Porque a classe acima de mamífero é a classe cachorro. Aqui da mesma forma, eu estou querendo a classe acima de cachorro, que é a classe mamífero. Agora, se eu rodar a minha herança, takes exactly one argument. Ah, deixa eu tirar isso aqui de novo. Rodar isso aqui. Agora, quando eu chamar o meu alimenta, aqui no super cachorro, você vai ver que aparece eu, Marley, um labrador parrudo, estou com muita fome, eu gosto de leite. Então apareceu diretamente o método que está acima, né, da minha classe aqui, cachorro, que nesse caso é a classe mamífero. E aí por isso ele conseguiu entender diretamente esse alimenta, e com isso eu chamei, ao invés de chamar a função do cachorro, eu chamei a função do mamífero. Tem uma maneira mais simples de fazer isso? Tem. Na verdade, seria eu pegar aqui mamífero.alimenta, né? Por exemplo. Aí aqui eu passo self como entrada e agora eu posso chamar minha herança e isso aqui funciona mais fácil. Eu gosto dessa sintaxe aqui, né? Porque eu acho ela mais direta. Você está falando explicitamente qual classe você quer fazer, quer chamar, mas o super também é uma sintaxe um pouco mais genérica que você pode utilizar, especialmente quando você só quer utilizar da classe pai direta, que aí você só faz assim. Mas enfim, você pode definir ele dessa forma também. Então, com isso, vocês viram que a gente pode definir novos atributos, modificar comportamentos de método, acessar métodos da classe pai do pai, inclusive definir novos atributos, definir novas propriedades, consigo modificar e customizar totalmente o comportamento do labrador, enquanto ainda estou compartilhando as características da classe cachorro. E aí, dessa forma, eu consigo utilizar herança para tornar o meu código cada vez mais customizado, sem ter que reescrever uma porrada de código.